Me deu uma prece, tinha 72. Eu falei, uai. Então, bom dia a todos. É uma honra, uma alegria muito grande estar de volta a convite da casa. E o tema de hoje vai ser falsos cristos e falsos profetas. De início, de quebra, de cara, eu já vou dizer para vocês, por favor, não acreditem em nada do que eu disser. A ideia do Centro Espírita é estudar. Então, não é o que nós falamos aqui que conta, é o que vocês estudam e comparando com aquilo que é falado, que vocês aceitem ou rejeitem como verdades ou mentiras. Então, nós todos temos muito personalismos, vaidosismos, orgulhos. Então, algumas das nossas falas, falo por mim agora, é contaminada pela personalidade que eu sou. Então, por favor, não acreditem no que eu digo, ok? Vão estudar para ver se vale a pena escutar. Muito bem, o capítulo de hoje está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente com esse nome, haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos contextualizar primeiro. Cristo está na sua última jornada até Jerusalém. Dali uns 2, 3 dias ele vai ser crucificado, e ele já sabe disso, os outros ainda não. Antes disso ele ainda vai purificar o templo, extremamente importante, né? Quando ele fala assim, o Pedro fala, nossa, que construção fantástica, né? Que templo maravilhoso, é o templo que o Salomão construiu, mas é realmente uma coisa muito bonita, grande, enorme. Aí Cristo falou, não haverá pedra sobre pedra, mas eu haverei de construir este templo. E não sabíamos que ele falava do próprio corpo, em 3 dias. Então, no nosso contexto, ele mal saiu de Betânia, está indo a Jerusalém e ele encontra uma figueira. Gente, eu sou piada de prédio, vocês já viram figueira? É enorme, um tronco fantástico, assim, uma copa linda, maravilhosa, umas folhas brilhantes. É uma coisa linda, de tão grande, de tão majestosa aqui. E ele encontrou uma figueira e foi em direção a ela, por quê? Estava com fome, tinha necessidades e queria frutos. Isso é importante. Não é fome física, a necessidade de Jesus não era a nossa, e ele foi em direção a nós, figueiras que éramos, que só tínhamos folhas e ramagens e não tínhamos frutos nenhum. E ele fala assim, bom, se você não dá fruto prometendo tê-los, então que queime, né? Que seque. Quem descreve essa cena é Marcos, e é a parábola da figueira que secou. Por quê? Porque Lucas vai ter uma outra figueira mais tarde, que é a figueira estéril, e nós vamos saber a diferença hoje. Então depois eles voltam naquele lugar e Pedro fala assim, olha, a figueira que você amaldiçoou, não pode ter sido, gente. Cristo não iria amaldiçoar uma coisa viva, um ser vivo. Secou, né? E aí Cristo passa a lição do quem promete, mas não traz. Muito bem. Então, é interessante que é um pouco antes da purificação do templo. Então, naquela época, éramos todos perdidos, éramos todos cegos. Muitas guerras, ignorância, violência, opressão, orgulho, vaidade. Só naquelas épocas, né? Hoje está tudo, graças a Deus, muito bem. Mas nós, enquanto humanidade, estávamos num quarto escuro e não víamos saída. Nós tateávamos por todos os cantos e nos batíamos, nos machucávamos. E nunca ninguém lembrou de abrir uma janela para trazer luz ou abrir uma porta para sair daquele clima emocional de opressão, de raiva, de vingança, de ódio, de medo, né? Então éramos estes, cegos, perdidos, e ninguém lembrou de abrir uma janela para trazer. Alguns pensaram, olha, a janela talvez esteja aqui. Mas, como alguns outros nos enganaram, a gente deu com a cara na porta, nesse quarto escuro, a gente passou a não acreditar em ninguém, né? Mesmo naqueles que talvez falassem a verdade, ok? E aí, nessa situação, vamos lembrar um carinha chamado Sêneca. Ele falou assim, para quem não sabe, para o homem que não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável, né? Ou seja,
nós não tínhamos a mínima noção de onde estávamos indo e para onde nós íamos. Vocês têm um outro, chama-se Carol Lewis. Vocês lembram quando a mamãe contava a história de Alice no País das Maravilhas? É esse carinha, né? E tem uma fase da Alice que ela está indo para casa, o caminho trifurca para 3 direções, é claro. E aí aparece o gato de Chelsea. Aí a Alice pergunta, qual caminho eu pego? Aí o gato, para onde que você vai? Aí a Alice, não sei. Então qualquer caminho serve. Esses éramos nós. Essa era nós, a humanidade que estava totalmente perdida. Muito bem. Esse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai remontar aos capítulos 23, 24 e 25 de Mateus. O próprio Jorge Elahá, né, ele comenta que Mateus teve a grata oportunidade de escrever o primeiro sermão enorme, são 5 grandes sermões. O primeiro grande sermão é o Sermão do Monte. Mateus escreve nos capítulos 5, 6 e 7. E ele escreve o último sermão importante do Cristo, chamado o Sermão Profético, onde Cristo está dizendo quais os sinais pelos quais nós conheceremos o final dos tempos. Isso é importantíssimo. Porque vamos fazer um desvio agora. Gente, todo mundo conhece o que é transição planetária. Sim? Não? Será que conhecemos? Vamos supor que alguém lá fora esteja nos observando e sejamos todos do ciclo primeiro do DIG, ou seja, tudo criancinha. Tudo de 2, 3, 4 anos. Imagine que bagunça que não estão vendo lá de fora. E o todo, eles vão dizer para nós assim, nossa, aquela classe é muito infantil, muito barulhento, muito movimentado, muito agitado. Normal, ok? Somos crianças, ok? Isso é antes de Moisés. Então é alguém lá fora vendo essa turma toda com um status infantil. Mas aí todos nós crescemos, todos nós evoluímos, todos nós galgamos um novo patamar. Agora somos pré-adolescentes. E quem vê lá fora entende que a Terra é um planeta primitivo ainda, né? Porque adolescentes eu vou me abster de comentar sobre. Mas esses adolescentes, nós todos, ainda sem mudar ninguém, só nós estamos mudando cada um. Vamos para a faculdade, ganhamos um diploma, vamos para o mercado de trabalho, adquirimos experiência, casamos, temos filhos, ou seja, nós começamos a ser adultos maduros, responsáveis, tomara, né? E quem nos vê lá de fora vê, nossa, que gente bacana, né? Todos coesos, cordatos, harmônicos, responsáveis, produtivos. Agora vamos continuar imaginando que todos, sem mudar uma única pessoa, todos os que estamos aqui, continuemos a crescer. Somos agora doutorados, PhD, temos um conhecimento fantástico. E aí quem vê de fora, nossa, o planeta já é de regeneração. Ok? Isso é transição planetária. O problema é que alguns de nós, né, de qualquer religião, fala que isso vai se dar de uma forma caótica, de uma forma de tragédia, de caos, vai ser agora. E aí haverá explosões, tufões, furacões, mortes, homicídios, guerras. Então, assim, até nós temos medo, né, de amadurecer. Eu prefiro continuar criança, né, do que aceitar as responsabilidades de um adulto. Então, gente, a transição planetária sempre aconteceu. Sempre aconteceu. E sempre há de acontecer. E está acontecendo nesse momento. Porque não estamos todos no mesmo nível. Uns ainda estamos na infância, outros já estamos amadurecidos, e outros galgamos as nossas potencialidades para conseguir uma amplitude de ação, de conhecimento, de possibilidades. Então, isso é a transição planetária. E o sermão profético, Mateus 23, 4 e 5, fala exatamente sobre isso. E o Cristo vai dar 7 sinais sobre como isto vai acontecer. Como é que nós vamos reconhecer que nós já estamos pessoas maduras? A resposta é até simples. Pegos pelas adversidades, pelas tragédias que acontecem nas nossas vidas, nós sabemos responder a isso de uma forma assertiva, com confiança, com resignação, com coragem. Isso é a forma como serão reconhecidos, né, os que estamos atentos às lições do Cristo. Então, o sermão profético, se éramos pessoas perdidas enquanto humanidade, o Cristo veio nos trazer
é uma única palavra. Essa palavra tem 23 letras. De onde que estou, para onde que vou? Os mineiros já reconheceram, né? De onde que estou, para onde que vou? Né? Cristo veio nos mostrar assim, gente, o nosso passado é esse. Estamos compreendendo o nosso presente e podemos prever a nossa evolução. Cristo está tirando a gente desse quarto escuro. Cristo está mostrando qual é a saída, sem dizer a resposta, ele está dizendo qual é a saída desse labirinto das emoções desencontradas, do cipoal das emoções. Então ele está mostrando, olha, se está ali, passando por ali, ele vai dizer exatamente nesse sermão profético quais as balizas, né? Eu vou daqui para São Paulo, Curitiba para São Paulo. Ok, se você estiver no caminho certo, Cristo disse, você vai passar por Santa Cândida. Ainda estando no caminho certo, vai passar por Quatro Barras. E depois vai ter a Barra do Turvo. E depois você vai chegar em Itapecerica. E depois você vai chegar... E depois... Então, assim, nós estamos sendo balizados pelos quais setores da nossa emoção nós estamos progredindo. Mas o Cristo também veio trazer o que se chama a Boa Nova, o Evangelho, né? O que é esse Evangelho? E essa é a parte mais bacana. Deus não é um guerreiro, Deus não é um general de exército, Deus é um pai. Então, o general de exército, ele pune, ele castiga, ele pune os desertores. Mas um pai não. Um pai vê, orienta, caiu, passa mertiolate, né? Orienta de novo, tantas vezes quanto o seu filho cai, ele levanta e orienta. Gente, vamos tentar não cair de novo? Mas eu caí, ok, vamos mais uma. Então, o Deus Pai oportuniza refazer o mal feito, terminar o incompleto, começar aquilo que se prometeu e não teve a chance de construir. Então, Deus Pai não é só um pilar da doutrina espírita, é um dos itens principais da Boa Nova, do Evangelho. Aí, no Monte da Transfiguração, conversa com Moisés e Elias. Moisés, morto 1.500 anos antes. Elias, morto 400 anos antes. Aí que eu pergunto, como é que eles sabem que era Moisés e Elias? Não tinha WhatsApp na época. Cadê a foto para dizer que aquele com quem Jesus estava falando era Moisés? O fato é que Pedro, Tiago e João estão vendo pessoas que não existiam. Cristo estava rezando, de repente está falando com 3 formas de luz. Até que Pedro pergunta, o senhor quer que a gente coloque 3 tabernáculos, 3 cabanas, para que repouse tu, Elias e Moisés? Então, Jesus está trazendo o segundo pilar da Boa Nova, que é a sobrevivência à morte. E a comunicação dos espíritos. São 3 coisas. Deus é Pai, o espírito sobrevive à morte, o espírito antecede ao berço, e os espíritos, depois que morrem, eles podem se comunicar nos orientando. Mas quais são os outros 2 pilares? Os mundos todos são habitados e nós haveremos de progredir nos mundos. Então, Deus é Pai, os espíritos sobrevivem, os espíritos se comunicam, todos os mundos são habitados. E tem mais um que eu esqueci, mas vocês entenderam que esta é a base. A parte que eu gosto é que existem os tais avatares, né? Em todas as religiões, vamos lembrar isso. A civilização começou 11.000 anos. 7.000 anos começaram as religiões. Todas elas tiveram um avatar, um profeta, né? Brahma, Hofi, Buda, Moisés, Maomé, né? Gandhi, nas atualidades hoje, Chicão velho de guerra. Todos vieram trazer essas mesmas verdades. E a parte que eu gosto é isso. Todos eram prepostos de Jesus, ou seja, o governador planetário mandou os seus profetas, já vamos ver o que é na definição, para falar a mesma coisa. Então, em diversos momentos, todos nós, eu brinco que nós temos um botão de tradução simultânea. Vocês lembram da tecla SAP? Antiga. Ou seja, o espírita que estuda com regularidade, se aprofundando nos conceitos, pode escutar um evangélico sem se chocar. Um católico, um protestante, um evangélico, porque nós conseguimos entender do que eles querem dizer. Eles só estão usando outras palavras, né? Chamamos passe, o outro chama-se jorei, o outro chama imposição das mãos, e está tudo bem. Então essa é a parte bacana, entender a unicidade dessas informações, não importa que naipe religioso, ok?
Assim, a reencarnação foi o item que faltou. Kardec, no Evangelho, ele vai dizer assim, olha, todas as religiões têm alguns pontos que elas se concordam entre si e alguns pontos que elas não concordam entre si. E aqui, diz ele na obra, nós não vamos trabalhar a questão cronológica, né? Cristo primeiro foi ao Sermão do Monte, depois andou sobre as águas, ou primeiro andou sobre as águas, depois foi... Não importa. Nós não vamos ficar discutindo isso, diz Kardec. Também não vamos discutir os dogmas das igrejas. E nós não vamos discutir os milagres, nem as predições. Nós vamos discutir apenas a questão moral. E aí Kardec confirma, todas as religiões coincidem entre si apenas nisso, na questão moral. Então ele fala na Revista Espírita, 1864, vocês têm que entender que a Revista Espírita, gente, Kardec começou a escrever por ali, e aí quando os conceitos se sedimentaram e mostraram ser parte de uma lei, aí que foi para o livro. Então, a Revista Espírita, nesse caso aqui, antecede aquilo que vai ser colocado no Evangelho. Então, Kardec fala assim, ó, o ensino moral do Cristo é uma regra de conduta, o princípio de todas as relações sociais, tudo bem, acho que baseadas na justiça e, acima de tudo, o caminho infalível. Então, o princípio de todas as relações sociais. Não importa se você é estrangeiro, se você é gentio, se você é judeu, não importa de onde você veio. Existe uma regra que nos une nessa socialização, nessa interrelacionamento, um com o outro, uma comunidade com outra. Desde que nós, baseados na justiça e, acima de tudo, caminho infalível da felicidade futura. Está na Revista Espírita, 1864. Aí continuamos nessa nossa evolução do pensamento, pegamos o Evangelho na sua introdução. Arthur Valadares sempre fala para a gente, precisa ver os prefácios, as introduções, né? Os prolegômeros, tem que ver, senão a gente não compreende algumas coisas. E na introdução do livro do Evangelho, o próprio Jesus, o Espírito de Verdade. Os espíritas se dividem. Espírito de verdade são espíritos crísticos do tamanho do Cristo. Alguns outros dizem Espírito da Verdade é o próprio Cristo. Eu sou dessa segunda opinião. Então, o próprio Cristo vem dizer para nós que os Espíritos do Senhor, né, quais luzes, quais estrelas cadentes. Ou seja, lembram daqueles profetas? Brahma, Rufi, blá, blá, tinha Aristóteles, Platão, etc. Então, não há como. Deus nos ama tanto que Ele não deixa a gente dizer como desculpa, eu não sabia. Deus nos coloca tantas pessoas ao nosso lado, nos dizendo qual é o caminho da moral sã, e aí Jesus está falando na introdução do Evangelho, que esses espíritos, eles são... liberados de um centro, Deus, e eles vão a todos os lugares do universo, não só da Terra, e eles têm uma função, deixar claro o que estava escuro, deixar obscuro, né? Deixar de maneira que nós não tenhamos mesmo como tardiversar. Então ele fala assim, é o momento de restabelecer todas as coisas no seu verdadeiro sentido. Dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, glorificar os justos. Então, assim, ele está dizendo que não tem como a gente não saber o que é a verdade, né? Qual é a finalidade disso? Cristo está aqui preocupado em que nós acessemos esse conhecimento para um dia chegar àquilo que se chama o ser integral de Joana d'Ângeles, né? O homem de bem que Kardec descreve com as suas qualidades, né? Ou... aquilo que eu gosto muito, Jesus falou assim, o que eu faço, vós fareis, e muito mais, sois deuses, brilhe, pois, a vossa luz. Então, para a gente chegar a esse nível, né, nós precisamos conhecer da verdade. Muito bem. A primeira frase que me incomodou quando eu me tornei espírita foi isso de Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente, sobrevivente a tudo. E o mundo corporal é secundário. Olha o que me incomodou. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Perdi meu carro, a gente se desespera. Você vai ter outro.
Minha casa foi levada pela enchente, ou pegou fogo, ou fui expulso pela sogra. Você vai ter outra casa. Né? Perdi meu emprego, você vai ter outro. Né? A Terra, planeta, explodiu. E daí? É isso que a gente não entende. Né? Que a Terra poderia nunca ter existido. Tá, caiu um avião naquela escola. E daí? A gente tem outra escola para aprender. A gente não vai deixar de continuar o nosso crescimento. Então é isso que Kardec está dizendo. Nós viemos do plano espiritual, nós voltamos para o plano espiritual, não importa se a Terra deixou de existir. Humberto de Campos vai falar no livro Boa Nova assim que o Cristo, né, o Jesus que a gente conhece, os planetas, os mundos e os sistemas solares pelos quais ele cresceu, hoje são poeira cósmica. Então, né, vão-se os anéis, dizia minha avó, ficam os dedos. Não importa o nosso material. Não importa o nosso material, nós haveremos de progredir apesar dele, ok? Então, nós estamos falando que, assim, a mensagem final é assim, tem a questão material, nós precisamos do corpo, nós precisamos da terra, nós precisamos da escola, do carro, da casa, ok, mas eles podem nunca ter existido. E a gente já sabe qual é a nossa destinação. Essa é a parte bacana. Lembra de onde que estou, para onde que vou? Jesus fala assim, compreendeis os vossos passados. Não, ele não fala nesse termo, né? Entenda os vossos passados, compreenda o vosso presente e preveja a sua evolução. E nós já sabemos para onde nós estamos indo. Já estamos indo, eu vou lembrar que o Evangelho como um todo, né? A Bíblia, é um mapa que a gente deixa guardado no porta-luvas do carro. Mas o Sermão do Monte é o GPS configurado para chegar direto em casa. Né? Ok, Google vai para casa, ele vai direto pelo Sermão do Monte. Bom, você acredita que ele ouviu isso? Bom, aí tem uma questão que puxa a orelha da gente, né? Ontem eu ouvi uma coisa assim, estamos na reencarnação para que isso aconteça. Reencarnação, não reencarnatur. Nós não estamos aqui de férias ou passando por turismo, nós estamos aqui para, como se diz, manipular as nossas potencialidades, né? Para fazer brilhar aquela nossa luz, para queimar aquele óleo da candeia que a gente coloca por sobre o alqueire. Aqui tem uma daqueles slides, né? Eu ia falar daqueles fotodiapositivos, vocês lembram disso? Fotodiapositivo. Tem lá algumas características pelos quais a gente reconhece uma pessoa de bem. É no consolo que ela traz, é no acolhimento que ela faz, é no amor que ela verte, inclusive para quem lhe fez danos, ok? Então, se nós sabemos disso, nós estamos na reencarnação. Se nós não sabemos disso ou esquecemos, estamos reencarnatur. Na época de Jesus, 5 grupos se destacavam, né? Multidão, apóstolos, discípulos, na inversão. Não, tinha os que contradiziam frontalmente, os agressores, a multidão, os discípulos, os apóstolos, a figueira seca e a figueira estéril. Eu falei 5, eu contei 6 agora. Os detratores somos aqueles que eu não sei o que é, mas eu sou contra. Tipo assim, está me tirando da minha zona de conforto, eu não quero. Né? Aquela piada que o Haroldo gosta de contar nas palestras. O cachorro está chorando, mas por que ele está chorando? Porque está num prego pontiagudo. Mas e por que ele não sai? Dói bastante para ele reclamar. Olha nós aí. Mas não o suficiente para eu sair do prego. Né? Então, os detratores da mensagem do Cristo, gente, é a única parte desses 6 elementos principais que configuram a população na época do Cristo. Os detratores são os únicos a quem Jesus se dirige com rispidez, com firmeza. É o único o grupo que ele realmente ataca. A multidão é aquele que, passou um Cristo aqui e falou algumas coisas. Tá interessante, vamos continuar trabalhando? Essa é a multidão, tipo, o Cristo vem, ele é religioso. Tá bom, eu continuo ateu e tá tudo bem. Não estou importando com a questão de crescimento moral.
eu vou continuar na minha vida, continuar dos meus campos, das minhas casas. Essa é multidão, né? E em alguns momentos do Evangelho nós somos multidão, né? Discípulos é aquele que segue o mestre, que anota tudo que ele fala, que aprende com o que ele fala, mas um mestre espera que o seu discípulo siga aquilo que lhe é ensinado. Ok? Estamos nessa situação. Apóstolo já é diferente. É aquele que é amando do Cristo. Vão 2 a 2 nas cidades afora, deem luz aos cegos, façam andar os coxos, os paralíticos, saneiem os leprosos, curem os endemoniados. É a pessoa que, amando do Cristo, investido da bondade suprema, tem poder de liberar a maldade, a ignorância, o equívoco que graça pelo mundo. O que eu faço, vós fareis e fareis muito mais, brilhe, pois, a vossa luz. Então, o outro tipo que eu falei que existia é a figueira seca. A figueira seca, eu vou repetir, está em Marcos, e a figueira estéril está em Lucas. São 2 figueiras diferentes. E aí, a figueira seca é aqueles de nós, dotados da envergadura de sacerdotes, padres, obreiros, líderes, ou seja, estamos numa posição de destaque, seja na religião, na arte, na cultura, na economia, não importa, somos pessoas em posição de destaque. A parte boa é que no Espiritismo não é a pessoa em posição de destaque, são as pessoas prontas para sair na posição de destaque. Então, vocês começam a se treinar, a subir aqui, quando no grupo de estudos perguntam, quem quer fazer a prece? Passem a olhar com cuidado dentro de vocês, se vocês podem fazer aquela prece. Estão prontos mentalmente, moralmente, com o coração disponível, e vocês se abstêm de fazer isso, com vergonha de conversar com Deus na frente de todo mundo. Ou seja, a gente vai sendo preparado. Então, o Espiritismo é bom porque cada um de nós é um ponto a ser divulgador. Muito bem. E na figueira seca, porém, fala da proforma, né? Você se diz espírita e faz isso. Você se diz religioso, né? Não sai do centro espírita, mas em casa, vou te contar, hein? Só Jesus para te aguentar. Não é assim? Ou então, Humberto de Campos que conta aquela história da esposa querida que veio trazer ao centro espírita a cama do marido. Porque era atividade na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, ele morava no centro espírita. Então tá bom, já mora aqui, porque aqui você não é aquele que está em casa. Então dorme aí, né? Então a figueira seca é aqueles de nós que... A figueira, gente, assim, a parte importante é que as folhas vêm só depois do fruto. Bom, eu tive que estudar isso, porque eu não sei o que é uma figueira brotando, mas parece que o broto, o figo, vem primeiro, depois vem as folhas. Então, significa que se você estava com a posição de oferta, e eu vou atrás de você pedindo uma ação em direção à fraternidade, ao acolhimento, ao amor, por que você não me dá? É isso que Jesus está falando, que de ti não nasça fruto nenhum. Ele está dizendo que as nossas ações, fazendo a figura do bom samaritano e não agindo de acordo, é tipo assim, nós não vamos ter frutos. O que é fruto, gente? Consequências, atos, atitudes. As nossas atitudes não contarão para fins de recebimento de bônus horas. Tá? Isso aí é um engano, tá, gente? A gente não tem que ser bom para ganhar bônus horas, a gente tem que ser bom para crescer. Ganhar bônus horas é lucro. A gente tem que crescer, ok? Então, e a figueira estéril, configurando a sexta modalidade de pessoas, é uma figueira, assim, a Lucas fala que tinha uma figueira que havia 3 anos não dava frutos, né? Gente, nós estamos no deserto, né? A terra é rara onde possa nascer plantas, eu preciso daquele recurso. Eu não vou gastar água com um recurso que não vai dar em nada. E aí o Senhor, dono das terras, chega e manda tirar essa figueira, porque ela está me gastando recursos sem produzir coisa nenhuma. Aí o jardineiro, que nada mais é do que o nosso amigo Cristo, Senhor, me dá um tempinho, eu vou dar um jeitinho nessa planta, vamos ver, vem depois de um ano para ver se tem algum resultado. Aí Deus, que não é bobo, confia no seu Filho, Jesus, né?
E aí o jardineiro afofa a terra, coloca adubo, rega, carinho, amor. E a figueira volta a dar frutos. Então, a figueira seca de Marcos fala de aquele que promete, mas não faz. E a figueira estéril de Lucas fala daqueles de nós que temporariamente não estamos dando frutos, porque alguma coisa está bloqueando esse fluxo do correto pensado, correto falado, correto sentido, correto agir. Alguma coisa está bloqueando esse fluxo. Algum trauma, alguma tragédia, alguma lembrança, algum medo, ok? E está tudo bem. Jesus há de preparar o terreno e haveremos de ser alimentados. A água sempre vai simbolizar o ensino evangélico, não importa de que religião. A terra sempre vai simbolizar a base em que me apoio. Às vezes é dura demais, por fruto de muitas vivências, e aí eu me cristalizei no erro. Então é necessário revolver a terra, cogitar o status quo. Né? Na passagem do o paralítico de Betesda, eles acreditavam que um anjo agitava as águas de quando em quando, e o primeiro que mergulhasse naquelas águas recém-agitadas se tornaria são. E o agitar das águas é isso. É o cogitar da situação, é o não aceito do jeito que eu sou e vou fazer algo para modificar. Então, estava falando que tudo isso. Jesus encontra esses tipos de pessoas, e aí que ele vai falar do sermão profético, né? Transição planetária, ok. Sim, qual a diferença de cristos e profetas? O Jorge Elahá também chama a atenção que haverá falsos cristos e profetas, é uma síncope de Kardec, porque quando Jesus fala no sermão profético, Cristo está numa situação, é um item daqueles 7, pelo quais reconheceremos as mudanças dos tempos. Profetas é outro item. O que é Cristo, gente? Assim, na definição de Kardec, está lá no item 4 desse capítulo 21, missão dos profetas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz de todo o enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida. Esse é o profeta. Mas se nós colocarmos o enviado por Deus a gerenciar mundos, esses são os cristos. E os gerenciados por Cristo para ensinar aos incautos, esses são os profetas. Então, o Cristo, haverá falsos cristos. Cristos são governadores de mundos. Almas crísticas. Cristo é um deles. O nosso Jesusinho é um deles. E existem milhares, porque todos os mundos são habitados. E então, haverá falsos cristos, haverá falsos líderes, dizendo que a salvação da humanidade está aqui ou está acolá, é desta ou daquela forma, e o Cristo fala, não, vocês vão reconhecer se a pessoa é um Cristo de verdade ou não. Aí, mais adiante, Erasto vai dizer as qualidades do verdadeiro Cristo. E aí, falsos profetas é aqueles de nós que divulgamos a verdade. Mas qual é a verdade? Se eu estou divulgando a minha verdade, não estou servindo muito para o emprego, né? Para a função. Eu tenho que divulgar a verdade, não é nem a verdade do Cristo, é a verdade com V maiúsculo. É a única coisa que sobrevive às destruições da matéria. É o fato que existe. Então, por exemplo, se eu encontro uma pessoa que está desgostosa da vida e quer desistir dela, e eu não falo que a vida continua após a morte, eu estou causando um dano, por omissão, né? Humberto de Campos fala do espírita que fazia palestra, coordenava grupo de estudos, agia bastante na assistência social, advogado que tinha um vizinho, Joaquim, era o vizinho, que também era advogado, os dois trabalhavam juntos na mesma coorte, etc, blá, 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 só que um era espírita e o outro não. Aí o primeiro morre, o que não era espírita morre. Aí Humberto de Campos fala que fazia parte de uma caravana que tinha por objetivo sanear as dores daqueles que oravam com afinco. E eles encontram esse advogado muito triste pela morte do seu melhor amigo, mas triste demais, e ele orava pedindo por ajuda, e essa caravana da qual Humberto de Campos fazia parte foi lá dar assistência. E a caravana deu permissão para esse advogado ir até onde estava reestabelecendo a sua saúde o advogado que não era espírita. Aí quando o convalescente vê
aquele que era um amigo, que está encarnado, porém está desdobrado. Meu amigo, você sabia que a vida continua após a morte? Claro que eu sabia, eu sou espírita. Você sabia que tudo aquilo que a gente faz traz a noção de felicidade ou infelicidade no pós-morte? Claro que eu sabia, eu sou espírita. Você sabia que Jesus ampara todos nós, não importa o tamanho do nosso dano ou erro? Claro que eu sabia, eu sou espírita. E assim foi. Até que em determinado momento, aquele que estava convalescendo no plano espiritual, ele simplesmente modifica a sua cara. E aquela cara de amigos começa a se transformar numa cara tonha de raiva, de mágoa, de ódio, de frustração. E ele começa a se agitar, convulsionando, até que aquele que foi liberado pelo desdobramento, meu amigo, acalme-se. Porque você é um embuste, você é um mentiroso. Porque se meu amigo, fulano de tal, a quem você diz ser, fosse realmente meu amigo, ele jamais me deixava nessa ignorância. E eu poderia ter corrigido alguns passos, eu poderia ter feito diferente. Você não pode ser ele, porque ele me amava, ele teria dito para mim a verdade. A ponto de que ele, o desdobrado, tem que ser retirado do ambiente pelos próprios caravaneiros do qual Humberto de Campos fazia parte. Então nós causamos um dano ao não falarmos da realidade. Então, mas assim, é problemático converter a pessoa. Não, você não tem que converter ninguém. Você tem que falar daquilo que existe, é ela que vai escolher o caminho que ela vai seguir. Né? Não queremos prosélitos. Né? Então, somos culpados de omissão. Quando alguém incorre a um dano, ou erro, ou um equívoco, e as suas consequências são desastrosas, porque nós nos omitimos. Quer ver um exemplo mais prático? Houve um centro espírita que eu estava participando, aí eu queria treinar a humildade. Eu queria ser santo, que nem Jesus era. Aí perguntaram assim para mim, olha, dia tal, você está disponível para fazer uma palestra? Não, veja bem, eu não estou capacitado. Tá bom, escalaram outra pessoa. E eu fui na palestra. Gente do céu, eu me martirizei tanto. A pessoa falou tanta besteira, mas tanta besteira. Falou em planeta chupão. Gente do céu, Aí, tipo, eu me imaginei meu mentor falando assim, você viu, né? É você que fez isso. Então nós somos culpados de omissões. Muito bem. Então, profetas e Cristo são essa diferença. O Cristo governa mundos, os profetas são seus batedores, são seus promovedores, são seus propagandistas. Então, o profeta fala daquilo que existe. O Cristo manda os profetas falarem. Então, Cristo, nesse sermão profético, está falando do final dos tempos. Gente, final dos tempos, vamos repetir isso. Eu falei, não é uma coisa caótica. Exemplo, alguém pode me dizer exatamente quando termina a noite e começa o dia? Em que momento isso acontece? Vamos brincar mais assim. Que dia que você casou? E eu vou provar para você que não foi naquele dia. Porque o processo começou quando você... Nossa, eu notei aquela pessoa bonitinha. Aí trocamos olhares. Aí convidamos um para sair, o outro aceitou. E aí a gente foi crescendo neste envolvimento, aprofundando nesta relação e culminou no casamento. Não foi naquele dia, portanto. A separação também é um processo. A morte é outro processo, né? Não sei quem disse que para morrer basta estar vivo. Sim, a partir do momento que você nasce, já está pronto para morrer. Simples assim. Então, a transformação planetária, a mudança de paradigmas, também é um processo. Não existe como dizer, é agora que vai acontecer, ou aconteceu neste momento. Ninguém consegue dizer em que momento o homem saiu do nômade para ser o sedentário. Em vez de caçar, passou a plantar. Que dia que foi isso? Então, a transição planetária não acontece mas é um espetáculo. A transição, a mudança, o crescer é um espetáculo, só um individual. E todos nós crescendo é um espetáculo maior ainda. Porém, Cristo está dizendo lá para Mateus, tem cambistas vendendo ingressos falsificados. É um espetáculo fantástico, mas tem cambista vendendo ingresso falsificado. Tem gente que está dizendo que depois da morte a gente vai dormir. Tem gente que vai dizendo que a gente vai dormir até que se soem as trombetas. Aí Cristo separa bodes e ovelhas. Tem gente que diz que a gente vai para o inferno. Tem gente que diz que a gente vai para o céu. São os ingressos falsificados. Ok? E aí ele vai dar características de como reconhecer o ingresso verdadeiro. Né? Tem a marca d'água, tem o holograma, tem aqueles números, tem aquela fita. Então este ingresso é válido. Né?
E a nossa função não é vender ingresso, fazer propaganda, a nossa função é reconhecer qual é o ingresso verdadeiro para esse show chamado transição planetária. Aí começa Jesus, Kardec vai pegar essa passagem. A árvore que produz maus frutos não é a boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Gente, uma semente, vamos imaginar uma semente. Vamos pegar a semente de nós, que é mais fácil, não sei vocês, mas eu prefiro, porque tem uma casca dura, né? A gente, enquanto espírito, é essa semente. Tipo, eu tenho sede de um conhecimento que vai me libertar. E eu tenho que romper com a casca, com as armaduras, com a minha roupagem, não só a material, mas também a minha intransigência, o meu medo, a minha mágoa, a minha frustração, que formaram a minha armadura. Ninguém me machuca, porque eu tenho uma armadura que me protege. Nós temos que romper com isso. E aí a semente lança raízes. A pergunta de raiz é, qual é a minha base? Lembra do filho pródigo? Dão-lhe uma túnica, coloquem um anel no dedo, trazem uma sandália limpa para ele, limpa, fofinha, confortável. Em que base, ou seja, eu fui, gastei todas as minhas potencialidades, voltei sobre novas bases. A experiência da minha ida faz com que eu tenha mais sabedoria agora que o Pai me recebe de braços abertos. Então, lançar raízes é trabalhar sobre novas bases. Essa semente continua crescendo. Essas raízes vão se nutrir. De quais nutrientes eu me nutro? Né? Porque tem alimentos ultraprocessados e tem alimentos saudáveis. Né? Tem coisa, né? Um prato fantástico. Batata frita, polenta, mandioca, feijão e arroz. Que delícia, maravilhoso. Só comeu carboidrato, não comeu coisa nenhuma. Né? Só comeu açúcar. Então, de que eu estou me nutrindo? E aí eu estava comentando que, assim, gente, é fácil resolver isso. Vejam a mesma coisa falada por várias situações. Leem a mesma matéria trabalhada por vários autores. É que nem a gente se pesar em várias balanças. A soma delas vai dizer a verdade. Né? Se eu só pesar naquela que me engorda, eu vou recusar. Se eu só pesar naquela que me emagrece, eu vou sempre, mas aí eu estou viciado. Então, para saber a verdade, a gente tem que garimpá-la em tudo quanto é canto. Então, por exemplo, eu gosto de comparar o que o evangélico diz, o católico diz, o espírita diz, o maometano diz, o muçulmano diz. Porque assim, essa parte moral não muda. Então, eu vou em outras fontes até descobrir o que é que está prevalecendo, o que se sobressai como verdade. Né? Lança as raízes, e aí as raízes procuram águas. Arthur Valadares pergunta pra gente, são águas correntes ou águas paradas? É água de fonte ou é água de poço? Qual que é a diferença? Água parada, miasma, pântano, doença. Águas correntes, gente, todas as cidades do mundo surgiram ao lado de um rio, águas correntes. Né? A higiene se faz com água corrente. A água corrente gera turbinas que desenvolvem cidades. A água de poço pode ser gostosa, mas um dia vai acabar, porque aquele poço um dia seca. A água de fonte, a água está sempre renovada e nunca seca. Então, Arthur Valadares vai nos lembrar assim, a fonte viva são os ensinos do Cristo que jamais se esgotam, ok? Então, essa é a nossa plantinha. Mas agora essa plantinha nasceu, cresceu, desenvolveu e deu frutos. Né? Quais são os nossos frutos, né? Para dar um acete para vocês é correto pensar, correto falar, correto sentir, correto. Esse é o fruto que é esperado de nós. Né? Muito bem. Então, o fruto é exatamente as nossas atitudes em relação ao outro. Exemplo, né? Na parábola do bom samaritano, o bom samaritano deita no ferido óleo e vinho. Então, são coisas muito caras para a época, ok? Porque, cara, a escassez, deserto, para pegar uma semente, para pegar muitas e espremer a ponto de fazer óleo, é um gasto considerável. Né? Jesus foi um pouco malandrinho nessa hora, porque ele está falando para os fariseus, né, quem é o meu próximo. Ele está dizendo assim, quem é que age em relação ao outro com compaixão? É esse que é o meu próximo. Mas ele está dizendo assim, olha, um fariseu não, um sacerdote ou um levita também, os dois passaram ao largo. Por que Jesus foi malandrinho?
Porque os sacerdotes fazem oblação, ou seja, uma homenagem a Deus, deitando nas pedras óleo e vinho. Jesus está perguntando assim, vocês estão gastando recursos com uma pedra? Vocês estão orando a Deus num templo? A gente ora a Deus com um outro, em direção ao outro. Então, o bom samaritano gasta dos seus recursos, não só o óleo e vinho, mas o seu tempo, a sua agenda, os seus cuidados, o seu dinheiro, o seu tempo após para saber se aquela pessoa realmente conseguiu se desenvolver. Então, no bom samaritano é que vai mostrar quais são as melhores atitudes que fazem de nós verdadeiros profetas. Então, toda árvore que meu pai não plantou será cortada e jogada fora. Gente, cortada está tudo bem. Qualquer planta frutífera que a gente pode dar melhores frutos. Então, nós temos que ser podados, sim. A nossa criança é uma árvore fantástica, mas que tem que ser podada para que nasça mais reta e dê frutos melhores, né? Lançado ao fogo vai nos lembrar, na parábola das bodas, né? Deus, passeando pelo ambiente, descobre alguém que não está vestido o traje adequado. Fala aqueles de nós que queremos ser bons e não somos. Fala daqueles de nós que queremos fingir um patamar espiritual que nós não temos. Então está todo mundo naquele patamar espiritual, as bodas. Todo mundo foi convidado. Mas eu não estou adequado àquele ambiente. Meus pensamentos, meus sentimentos, minhas ações, as consequências delas não se adequam a essa comunidade que eu estou visitando. Atalhe as mãos e os pés e jogue-me nos exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Mãos e pés atados é tipo assim, eu estou tão pequeno na minha envergadura espiritual que eu não consigo fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não consigo, porque estou com as mãos atadas, eu estou com os pés atados, eu não consigo fazer a caminhada em direção ao divino. E o externo fala do meu remorso, sentimento de culpa, sentimento de raiva e frustração, porque eu não consigo perdoar o meu inimigo, porque eu não consigo aceitar o dano que me causam. Então é esse sofrer, ranger de dentes, que eu não faço parte daquela comunidade altruísta que é guardada por Jesus. Indo para o final, né? Existem pessoas que têm dúvidas sobre a minha ação vai produzir um bem ou um dano. Aí Erasto, cadê? Está nessa passagem, na dúvida, abstente. Simples assim. Na dúvida, não vai. Na dúvida, não faz. Vai ultrapassar o caminhão, não sabe se dá visibilidade. Na dúvida, fica aqui. Não faça nada. Você não está fazendo nada de errado. Esperando os momentos acontecerem para você saber com discernimento se pode ou não avançar. Na dúvida, abstente, diz dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expandida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Isto é Erasto. Erasto era o tesoureiro da igreja de Corinto. Ele recebeu direto de Paulo de Tarso as suas iniciações. Então, Erasto fala muito sobre como diferenciar o bom do mal, o erro do dano, o erro do acerto, a verdade da falsidade. E Erasto está dizendo assim, prefira passar... como que é? É melhor repelir 10 verdades do que deixar uma mentira passar. Por exemplo, falou bacana, falou bonito, mas disse que a transição planetária é para agora, gente. Bora correr, senão não vai dar tempo. Gente, não, né? E aí continua o Evangelho segundo o Espiritismo. Os trabalhadores da última hora, capítulo 20, nós estamos no capítulo antes. Missão dos espíritas. Então, Kardec pergunta assim, ok, entendemos que existem cambistas que vendem ingressos falsos para o show da planetária, o que era? Transição, né? Transição planetária, fugiu. Então, assim, aí Kardec pergunta, mas como é que eu reconheço, né, o verdadeiro vendedor? Como é que eu reconheço a idoneidade daquele que vai me vender o ingresso? Resposta de Erasto. Reconhecê-lo eis, pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão.
Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo amor ao seu próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem a sua lei, estes são os escolhidos, e Deus, lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar a sua vaidade e ambição. Então, gente, eu falei que Jesus só se tornou rígido com uma espécie de pessoas, né? Está lá quando ele fala benditos de meu Pai, passei à minha direita, vós que eu estava com fome, me deste de comer, eu estava desabrigado e me alojaste, estive na prisão e me visitaste, estive doente e foste me ver, estive com sede e me deste de beber. Aí os bons perguntam e os maus também perguntam, porque ele fala assim, vocês que não fizeram nada disso, dá licença, né? Vocês não têm parte comigo, mas Senhor, dizemos nós, né, na tentativa de dar um jeitinho, né? Quando é que nós estivemos com sede, com fome, desabrigado e doente e preso e não te assistimos? Quando deixaste de fazer isto com um dos meus menores, foi a mim que deixaste de fazer. Está aí a dica, né? Está aí o ingresso. Não importa quem, não importa quando, não importa quanto, não importa por quanto tempo, gente. A nossa função sempre vai ser aquele que sabe mais ajuda aquele que sabe menos. Aquele que pode mais ajuda quem pode menos. Aquele que tem mais força ajuda o mais fraco, né? A sociedade, temos oprimidos os mais fracos. Temos dominado os ignorantes, né? Então Jesus fala assim, os meus mais pequeninos, tipo assim, vocês com essa atitude covarde, em vez de ajudar o pequeno, massacra, não, vocês vão ter uma conversa um pouco mais particular e diferenciada. Nada de pânico, gente. Cristo vai nos orientar, não vai nos punir, né? Mas fica a dica que, se nós quisermos agradar a Deus, não detemos óleos e vinhos na pedra, e sim, gastemos o nosso recurso em acolher o outro, não importa o que ele faz. Claro que nós vamos ter dificuldades, mas assim, Deus é o amor incondicional. Ele ama a nós, não importa o que a gente fez, não importa o que a gente fará, não importa o que a gente, em que lugar a gente está. E Ele vai nos amar até que a gente chegue naquele lugar bom. É o céu? Não. É os Elíseos do Romano? Não. É o Brahma dos hindus? Não. O lugar bom, gente, é aquele ambiente interno em que eu não estou com sentimento de culpa. Eu não tenho nenhum remorso, né? Eu olho para mim e vejo a sensação do dever cumprido. Eu fiz aquilo que eu deveria em direção ao meu próximo. Então eu estou quites, harmônico, uníssono com Deus. E aí sim, eu poderei ser um profeta. Muita paz a todos. Prece agora? Prece antes dos passes. Bondoso Deus, Mestre Jesus, amigo nosso de todas as horas, abnegado companheiro das nossas jornadas, pessoa que se faz tão mais presente do que nós imaginaríamos. Te agradecemos, Senhor, teu olhar atento a nos prevenir das nossas quedas, a nos amparar após essas derrocadas, a nos estimular e capacitar para que nós aprendemos a não cair pelos mesmos erros ou enveredar pelas mesmas jornadas. Te agradecemos esse desvelo, essa providência com que nos brinda, de maneira que saibamos estarmos sempre amparados. É consolador saber da tua presença ou de teus prepostos, espíritos que coordenam esta casa, tarefeiros da espiritualidade que estão nesse azáfima de atender aqueles a quem necessitam de socorro, utilizando dos nossos melhores sentimentos e pensamentos para que materializem a medicação de que todos precisemos, encarnados e desencarnados. Te agradecemos muito, Senhor, o ensejo em que nos coloca, nos oportunizando o serviço, nos abrindo os olhos que antes cegos, possamos ver agora aqueles a quem nós devemos atender. Seja da parte
moral, religiosa, mas também na parte financeira, na parte caridosa, que a gente sustente, Senhor, não só o corpo, mas principalmente a alma. E que a gente seja fiel a esse nosso companheiro de jornada, como Tu sempre foi fiel a nós. Dos nossos pensamentos equilibrados e sentimentos harmonizados, pega, Senhor, a melhor parte e leva onde eles sejam necessárias. Nas ruas, nas pessoas em vulnerabilidade social, nas sarjetas, nos lares desestruturados, nos hospitais, nos hospícios, nos lupanares, nas cadeias, nas penitenciárias, aonde quer, Senhor, que haja alguém vitimado pelos ladrões, possamos nós estender-lhes as mãos e cuidar do seu pronto restabelecimento, sabendo que é nesse estender de mãos em direção ao outro que nós contaremos com a Tua presença incondicional. Da luz que brilha agora em nossos corações, pega também, Senhor, e permita que levemos até os nossos lares, onde faça-se luz àqueles que jornadeiam conosco, encarnados ou desencarnados. Abençoa-nos e despede-nos de volta aos nossos lares, com o coração pleno do Teu amor. Que assim seja, Senhor. Que assim seja.